O que é a imaginação? A imaginação, ela emerge em nós na medida que nós somos uma potência em ato, que nos relacionamos com outras potências em ato, e nesses encontros, nessas relações, nós sofremos modificações. Essas modificações são afecções da nossa potência. Essas afecções da nossa potência, esses efeitos, eles são imagens que a gente faz das coisas em virtude do nosso estado de existência, do nosso estado de corpo, do nosso estado mental. Então, essa imagem emerge em nós. E essas imagens dependem muito mais de nós e falam muito mais de nós, mas a gente acredita que essas imagens narram a natureza das coisas. Então, ele vai explicar isso depois. Isso é da natureza da mente, desse primeiro estágio da mente, que é a imaginação. Ele vai dizer, ó, funciona assim mesmo. E não tem nenhum problema da imaginação, a imaginação funcionar assim. Não há problema aí. O problema é eu achar que a imaginação é pensamento, que ela está encontrando a causa das coisas. Aí eu estou errando, entende? Por que a gente erra? Porque a gente não pensa. Por que a gente não pensa? Porque a gente segue passivo. Por que a gente segue passivo? É todo o nosso problema ético. Mas, no fundo, tudo faz parte da perfeição. Você pode dizer assim, mas então, essa perfeição que Spinoza fala é ficção. Ela não existe do ponto de vista da nossa imaginação. Aí ele vai dizer assim, é óbvio que a existência é imperfeita. Mas se eu acesso essas outras camadas de realidade, eu entendo que tudo é perfeito, inclusive esse modo aparentemente equivocado de funcionar. Né? Porque isso vai funcionar como uma provocação. É aquilo que eu digo sempre, né? O mal, a dor, o sofrimento, a tristeza são interventores. Né? A gente deve saber aproveitar isso. Mas o ser humano, separado do que pode, na imaginação, ele vai lamentar, vai dizer que a existência é imperfeita, que tem um culpado por causa disso, ou ele mesmo não vale nada. Sempre vai ser isso, o veneno do ressentimento ou da má consciência, e dizer que, no fundo, a natureza é imperfeita, deve ter um ser perfeito, muito, né, lá fora, deve ter algo superior, que a gente deve obediência, que a gente deve a nossa existência, que a gente é devedor por excelência. É a tal da dívida infinita. Quando a gente acredita num valor superior, essa existência se torna inferior e devedora dessa realidade transcendente. Então, ele diz aqui, o Spinoza. Bom, primeiro, ele vai dizer a base, o fundamento do quê? Por que que a gente diz, é isso mesmo, tudo funciona por causa final. E ao mesmo tempo, por que que a gente adota isso? Ele vai dizer isso. Depois, ele vai explicar a falsidade disso. Por quê? Porque as coisas não são, ou existem, ou agem em função de um fim, mas pela necessidade da sua natureza. Por isso que é falso. E aí ele diz assim, mas ó, e em seguida eu vou demonstrar que a partir daí decorre ainda uma terceira ilusão, que é a crença no bem, por exemplo, no bem e no mal, ou nos valores transcendentes. E diz que não é necessário, nesse momento, explicar isso tudo a partir da natureza da mente humana. Basta simplesmente a gente saber o quê? Isso que ele vai dizer agora, que nós nascemos ignorantes das causas e que, ao mesmo tempo, desejamos o que nos é útil. E daqui decorre um segundo grande preconceito. Né? Ele não chega a nomear imediatamente aqui, de modo absolutamente explícito. É explícito, mas ele não chega a destacar, assim, a gente tem que destacar. Na verdade, ele destaca, só que a gente tem que ainda dar mais destaque. Eu sinto a necessidade de dar mais destaque a isso ainda. Porque ele diz que, nesse sentido, porque a gente é ignorante das causas e, ao mesmo tempo, a gente deseja o que é útil, a gente acredita que a gente é livre. Que a gente tem livre-arbítrio. Tá? Então, a gente deseja livremente o que nos é útil. Mas será livremente? É porque nós ignoramos aquilo que nos determina. Entendeu? Então, aqui tem a base para uma segunda grande ilusão, que é a ilusão do livre-arbítrio.
Não é esse, entretanto, o lugar para deduzi-los, né, esses preconceitos todos, da natureza da mente humana. Será suficiente aqui que eu tome como fundamento aquilo que deve ser reconhecido por todos, a saber, que todos os homens nascem ignorantes das causas das coisas. Né? Que eu não paro de insistir aqui. Todos nós nascemos ignorantes das causas das coisas. E que todos tendem a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso. Nós buscamos o que é útil, nós desejamos o que é útil, e a gente sabe que a gente busca o que é útil. A gente sabe como. É a nossa consciência, a gente sabe. Porque isso se apresenta o tempo inteiro em nós. A gente não para de desejar e buscar coisas. E, ao mesmo tempo, a gente ignora o que faz a gente desejar. Mas por quê? Ah, não sei, eu só sei que eu desejo. Então, eu ignoro porque eu desejo, mas eu sei que eu desejo. Basicamente é isso. A matéria, a fonte dos nossos preconceitos. Com efeito, disso se segue, em primeiro lugar, que, por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites. Porque as ignoram. Nem em sonho pensam nas causas, simplesmente ignoram essas causas. Tem a menor ideia, né, que estão simplesmente... Né? Então, não é óbvio, se eu tenho consciência do que eu quero, do que eu busco, né, mas ignoro o que me determina, não é nem que eu tenho consciência que eu ignoro o que me determina. Eu não dou nem a menor bola, porque não me importa o que me determina. Porque, no fundo, me importa eu conseguir o que eu desejo. Eu chegando no que eu acho que eu tenho que conseguir, eu tendo a ideia do que eu preciso conseguir, dane-se a causa. Dane-se o que me faz desejar. Só sei que eu quero aquilo. Então, a razão daquilo é que se coloca no lugar da causa. Mas a razão daquilo era só um efeito. Né? E eu ponho aquilo na origem ou na causa. Eu inverto. Então, é claro que eu vou acreditar que eu tenho livre-arbítrio. Por exemplo, o Spinoza vai dizer lá no livro 3 da Ética, ele vai dizer assim, a criancinha, o bebê, ele imagina ou se imagina que ele deseja livremente o leite da mãe. Deseja livremente o leite da mãe, como assim? É uma necessidade, o corpo precisa repor, né, os elementos fisiológicos para se manter vivo e seguir, para crescer. O Spinoza diz também, aquele que se embriaga acredita que é por um ato de livre-arbítrio que ele fala o que ele quer. Que ele fala o que ele cala. E quando ele se torna sóbrio novamente, o efeito da embriaguez passa, muitas vezes ele não sabe onde enfiar a cara dele. Ele não queria ter dito aquilo, mas enquanto ele estava embriagado, ele achava que era por um ato de liberdade que ele falava. Eu falo o que eu quero, falo o que me dá na telha. Nada como Foucault depois para mostrar que nós somos obrigados a falar, né, num certo regime, e somos obrigados a calar por esse mesmo regime. Certas coisas são silenciadas e outras coisas viram tagarelice instituída. Até a fake news ela tem uma função. Excesso de informação na internet tem uma função. É uma obrigação de poluir as mentes com excesso de informação, que no fundo é tudo fake. Isso faz parte do jogo do poder. Então, não tem livre-arbítrio aqui. Ah, eu vou me instruir na rede, livremente. Depende se você realmente é livre ou não. Geralmente a gente não é. Então, nós somos determinados a falar ou a calar, mas a gente acha que não, que é por livre-arbítrio. E ele dá outro exemplo, na Ética 3, lá sobre as paixões humanas, ele diz assim, por exemplo, um sonâmbulo. Um sonâmbulo, ele
Ele não seguia por intencionalidade da sua consciência. Ele usa lá outras palavras, né? Mas ele não está pensando em como equilibrar o seu corpo em cima de um corrimão de uma varanda de um prédio de 10 andares. E ele está equilibrando o corpo lá e não cai. Sei lá, que eu não sei se eu estou exagerando, mas acontece, né? De um sonâmbulo fazer coisas perigosíssimas e não tem lá direção do espírito. É puro corpo. Mas nós acreditamos que tudo é dirigido por um espírito estúpido ainda, que é esse que acredita na finalidade, que é dirigido por uma causa final. Então é isso. Vou ler de novo. Com efeito, disso se segue, em primeiro lugar, que, por estarem cônscios de suas volições e de seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram. Significa que nós não somos livres de verdade? Ou não podemos conquistar a liberdade de verdade? Não, muito ao contrário. Spinoza escreve a Ética porque ele quer fazer de si um homem livre. Mas não essa liberdade de tolos. Isso é uma falsa liberdade. Segue-se, em segundo lugar, que os homens agem em tudo em função de um fim, quer dizer, em função da coisa útil que apetece. O que eles querem? Aquilo que vai ser útil para eles. Então, logo eles ficam fixados lá nessa coisa útil, nessa coisa final. E lá está o segredo, lá está a causa, lá está a inteligência. Mentira, não está. Não é aquilo. Aquilo é um simulacro de causa. Aquilo já é um efeito, aquilo é algo que pode, na relação com a minha potência, fazer com que ajudar, ser uma causa ocasional, ser um elemento que ajuda a minha potência a se diferenciar. Mas a causa real é a diferenciação da minha potência e não uma causa final. Bom, aqui o Spinoza não disse isso, estou adiantando já para vocês, um pouquinho, para que senão fica, né, ficam dizendo, mas e o que é essa liberdade real? Então, é por isso que, quanto às coisas acabadas, eles buscam sempre saber apenas, eles, né? Vamos dizer nós todos, né? Vamos nos incluir aí. O Spinoza está falando para eles que o Spinoza está lá escrevendo a Ética e ele já fez o trabalho sobre ele, então ele está falando dos outros. Né? Então, é por isso que, quanto às coisas acabadas, eles ou nós, seres humanos, buscamos sempre o quê? Saber apenas as causas finais, satisfazendo-se por não ter qualquer outro motivo para duvidar, em saber delas por ouvir dizer. Ou seja, eu me interesso logo pelo fim de alguma coisa. Ah, eu quero uma casa por quê? Porque eu quero morar. Eu quero uma roupa por quê? Porque eu quero me vestir. Eu quero logo saber da última coisa. Eu quero, sei lá, eu quero um carro para viajar. Então, eu estou sempre preso ao fim. E dou prioridade ao fim. E coloco o fim no lugar do processo. Se, entretanto, não puderem saber, vamos supor que os seres humanos, então, eles já estão na ignorância, eles ignoram. Como é que eles vão se informar ou ter uma sabedoria para conduzir a própria vida? Através da utilidade de alguma coisa. Olha, isso é muito bom para você, ó, faça isso. Se te der febre, tome tal coisa. Tá, aí, então você ouve dizer que aquilo é bom, você vai e faz. Mas se ninguém te falar nada, você vai procurar entender segundo o modo como você já opera, analisando sempre a partir de uma causa final, segundo aquilo que você deseja. Então, se, entretanto, não puderem saber dessas causas por ouvirem de outrem, só lhes resta o recurso de se voltarem para si mesmos e refletirem sobre os fins que, habitualmente, os determinam a fazer coisas similares. E assim, necessariamente, acabam por julgar a inclinação alheia pela sua própria. Eu posso julgar o que os outros fazem, sem saber exatamente, né, a razão, né, de ouvir dizer de outro, porque eu mesmo ajo assim, desejo assim, funciono assim. Por exemplo, se eu fosse político, eu iria tirar vantagem pessoal, certamente. E é impossível que um político não haja
querendo tirar vantagem pessoal. Assim pensa esse estúpido, né? Mas, na verdade, ele está pensando o que ele faria no lugar do político que ele acha que faz. Então, todo político é desonesto, ladrão? Ah, todo político é desonesto e ladrão. Por quê? Porque você é desonesto e ladrão. Você não concebe outro jeito de pensar, de desejar. É impossível que não tenha uma trapaça por trás. É impossível que eu não confio em ninguém. Sempre vai ter um interesse baixo, interesseiro. Então, isso é um modo bem baixo de pensar e de sentir. Por quê? Porque o cara não consegue pensar de outra maneira, existir de outra maneira. Ele já é um ser baixo. Como é que vai ter um ser elevado? Ele não pode admitir. Porque ele não sabe viver de outra maneira, ele não conhece outra vida. Ele opera. Então, ele atribui aos outros o que ele mesmo faria. Como eu não ficaria com as joias que o rei saudita deu para o presidente da República? E atribui aos outros isso. Não, você faria igual. Lula faria igual, não sei quem faria igual. Blá, 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 blá. Por quê? Porque eu sempre quis fazer assim. Eu faço assim, eu não sei outro jeito de existir. Né? É o que esses caras fazem. É o que o Moro fez, é o que né, Dallagnol, essas merdaiadas todas que ocuparam a política e comandam a sociedade. Essa escória da humanidade, né? Feita desse tipo de coisa aqui. Só preconceito, só imaginação. Né? Então, acabam por julgar a inclinação alheia pela sua própria. É isso aqui que o Spinoza está dizendo. Como, além disso, encontram tanto em si mesmos, quanto fora de si, não poucos meios que muito contribuem para a consecução do que lhes é útil, como, por exemplo, os olhos para ver. Os olhos são um meio para a finalidade de ver. Os dentes são um meio para a finalidade de mastigar. Os vegetais são um meio, né, os vegetais e os animais, eles me alimentam, são um meio para me alimentar. O sol é um meio de me iluminar, ou de me esquentar. O mar é um meio de alimentar os peixes que alimentam a mim, etc, etc. Então, como esses seres tolos acham que, nossa, que maravilha, está tudo aí, vários meios para eu sobreviver, para eu, né, me dar bem, tudo serve para mim, são assim levados a considerar todas as coisas naturais como se fossem meios para a sua própria utilidade. Ou seja, faz de tudo uma função para si. Vou fazer da floresta amazônica fonte de lucro. Vou vender as árvores para os Estados Unidos. Vou buscar garimpo, vou não sei o quê, vou acabar com a natureza, foda-se a natureza. Tudo é feito para mim. Ou seja, as coisas não têm valor nelas mesmas, elas não têm razão própria. Não, é em função do bem-bom aqui, ou do bem-bom ali. E por saberem que simplesmente encontraram esses meios e que não foram eles que assim os dispuseram, nossa, que maravilha, a natureza está aí, Deus fez a natureza para nos satisfazer. Encontraram razão para crer que deve existir alguém que dispôs esses meios para que eles os utilizassem. Foi Deus. Tendo, pois, passado a considerar as coisas como meios, não podiam mais acreditar que elas tivessem sido feitas por seu próprio valor. Olha, as coisas perdem o valor próprio, elas valem por causa de outra coisa. Um indígena não vale nada, ou vale para quê? Poderia ser trabalho escravo? Não, não pode. Ah, é vagabundo. Um negro serve para quê? Né? Um pobre serve para quê? Serve para ser função de um outro poder. Então, vocês entendem, gente? Essa mesma lógica da imaginação e da impotência humana é a lógica que investe o poder, o tal do empoderamento. Então, é sempre junto. Ao mesmo tempo, a impotência, a fraqueza, a miséria e o investimento no poder. Porque esse Deus, ele pode ser o Estado, ele pode ser um pai, ele pode ser um patrão, ele pode ser um publicitário, ele pode ser um padre, ele pode ser várias coisas. Entendeu? Deus é a palavra última, mas é sempre nesse sentido. Por que existe pobre de direita, por exemplo? Ou fascista, que investe na própria repressão e na repressão dos outros. Tendo, pois, passado a considerar as coisas como meios, não podiam mais acreditar que elas tivessem sido feitas por seu próprio valor. Em vez disso, com base nos meios de que costumam dispor para seu próprio uso, foram levados a concluir que havia um ou mais governantes da natureza.
um único Deus ou deuses, né? Mas, geralmente, aqui é um único Deus. Ou se tem deuses, vai ter sempre um que é mais importante do que os outros. É a hierarquia. Dotados de uma liberdade humana, ou seja, Deus é dotado de uma liberdade, assim como nós sentimos ou imaginamos que é a liberdade. A gente projeta em Deus, a gente antropomorfiza Deus, a gente dá a forma humana para essa forma de ser Deus. E antropologiza, porque a gente diz que Deus pensa como a gente. Então, foram levados a concluir que havia um ou mais governantes da natureza, dotados de uma liberdade humana, que tudo haviam providenciado para eles e para seu uso tinham feito todas as coisas. Então, Deus ou os deuses estão a meu favor, eles fizeram isso tudo para mim, e por nunca terem ouvido falar nada sobre a inclinação desses governantes, eles igualmente tiveram que julgá-la com base na sua, sustentando como consequência que os deuses governam todas as coisas em função do uso humano, para que os homens lhes fiquem subjugados e lhes prestem a máxima reverência. Então, eles, impotentes, agradam os outros para que os outros fiquem submetidos a eles. Da mesma forma, eles acreditam que Deus age assim também, que Deus agrada os homens para que os homens prestem homenagem aos deuses. Olha que louco. É o baba-ovo, é o adulador, é o capacho, é aquele que vai lamber o saco do poder para ter as benesses do poder. Né? Então, e eles acham que eles precisam fazer isso com Deus para Deus manter as coisas favoráveis a eles. E mais, e acha que Deus, no fundo, faz isso tudo para que tudo, no fundo, seja favorável a Deus. Deus vai carecer de tudo. E dessa criatura humana miserável, impotente ainda. Deus ia ficar tão chateado se essa criatura não prestasse homenagem a Deus.